paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos ao nosso canal Fábio Barbosa Sertão City. Aqui no segundo vídeo deste trabalho, nós estamos aqui dando continuidade no 19º evento, 19º tópico a respeito da quarta trombeta. Escuridão na terra, desaparece um terço do brilho do sol, lua e estrelas, Apocalipse capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terra e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Quinta trombeta, a invasão da terra por demônios em forma de gafanhotos gigantes. Os habitantes da terra são atormentados por 5 meses. Apenas 144 mil são poupados. Apocalipse capítulo 9, versículo do 1 ao 11. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem em verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos eram como rosto de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. É passado já um ai, e eis que depois disso ainda vem 2 ais. Glória a Deus. Sétima trombeta, esta introduz os últimos e os piores juízos de Deus sobre o reinado do anticristo, sobre as 7 taças. 20º evento, uma grande multidão de israelitas fiéis fugirão para os montes do deserto de Edom, no sul de Israel, onde estarão protegidos da destruição, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 6, que diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, conforme também Mateus 24, 16. Elias protegido aí no passado pode ter sido figura desse episódio. 21º evento, os últimos dias do juízo divino sobre o mundo, são as 7 taças da ira divina, descritas em Apocalipse capítulo 15 e 16. São flagelos e catástrofes em escala mundial e de efeitos destruidores jamais conhecidos. Primeira taça, chagas malignas sobre os adoradores da besta, Apocalipse capítulo 16, versículo 2. E foi o primeiro, derramou sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam o sinal da imagem. Segunda taça, o mar inteiro contaminado e tornado em sangue, Apocalipse 16, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. A vida marinha perece. Terceira taça, rios e fontes de água doce contaminados, Apocalipse 16, 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Este juízo decorre do derramamento de sangue pelo homem através dos milênios. Quarta taça, o aumento da temperatura do sol queimando os homens, Apocalipse 16, versículos de 8 ao 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Esse castigo resulta em blasfêmias das massas em vez de arrependimento. Quinta taça,
trevas reais envolve o reino do anticristo. Apocalipse 16, versículo 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Esses juízos acarretarão problemas imprevisíveis na administração do anticristo, seu reinado e seus negócios, mais blasfêmias em massa da humanidade em vez de arrependimento. Sexta taça. O rio Eufrates seca, assinalando os fatos iniciais da batalha de Armagedon. Essa secagem agilizará o avanço do exército do Oriente e sua marcha para Israel. Espíritos demoníacos incitarão as nações que, pela instrumentalidade de Satanás, concentrarão seus exércitos em Israel. A essa altura, todos já estão plenamente conscientizados de que o Senhor está para descer. Os estrategistas concluirão que o poderio combinado dos exércitos do mundo inteiro destruirá Israel e o próprio Deus. A loucura do homem causada pelos demônios os levará a esse ponto. Seu alvo principal é Jerusalém. O grosso das tropas ficará em Armagedon, ao norte de Israel. Apocalipse, capítulo 16, versículos do 14 ao 16. Que diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Espetaculares mudanças ocorrerão na superfície da terra, destruindo cidades, baixando montanhas, elevando planícies e alterando todo o contorno dos mares. E parte também esses exércitos em Edom, ao sul, conforme está escrito em Isaías, capítulo 34, versículo 5 ao 8, 63, versículo do 1 ao 6. Sétima taça. Um terremoto mundial convulsionará violentamente toda a terra, anunciando o fim do mundo. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 ao 21. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que os homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caiu, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga e da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Espetaculares mudanças ocorrerão na superfície da terra, destruindo cidades, montanhas, elevando planícies e alterando todos os contornos dos mares. 22º evento, a quase destruição de Israel. Os judeus lutarão desesperadamente, será grande o morticínio em Israel, conforme Zacarias capítulo 13, versículo 8. A capital Jerusalém será tomada com requinte de perversidade, vandalismo e abuso contra a população, especialmente mulheres. Zacarias capítulo 14, versículo 2. Quando não houver mais esperança de salvação para os judeus, eles clamarão a Deus. Isaías capítulo 64, versículo do 1 ao 12. E nesse momento Jesus, visivelmente com seus santos, todos verão isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus para todos sempre. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Judas, no verso 14. Judas, verso 14, que diz assim: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A presença e a palavra da boca do Senhor eliminarão no instante os exércitos do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Apocalipse, capítulo 19, versículos do 11 ao 21. Glória a Deus.
E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome dele que se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma grande espada aguda para ferir com ele as nações, e a eles regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, da carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais com que enganosos receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Não vai ter ninguém que se esconda da justiça de Deus. 23º evento: eventos geofísicos. No momento em que Jesus tocar o Monte das Oliveiras, este se dividirá ao meio, produzindo um grande vale, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 4. Certamente toda a área de Jerusalém e cercanias se tornarão uma planície, ficando Jerusalém um planalto. Em vez que da fonte que brotar em Jerusalém, águas correrão para o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo igualmente, conforme Ezequiel 47, versículo 8 ao 12. O Mar Morto, onde atualmente não há vida, será um viveiro de peixes. 24º evento: julgamento das nações viventes. Os que escaparam da tribulação serão agora julgados. A base do julgamento será a maneira como as nações trataram os irmãos de Jesus, os judeus. Nações serão poupadas e ingressarão no milênio. Nações serão destruídas ali mesmo, isto é, seus habitantes serão eliminados. Mateus 25, do 31 ao 46, que é um texto longo. 25º evento: o final da carreira do anticristo e do falso profeta serão imediatamente lançados no lago de fogo e enxofre após a descida de Jesus à terra. 26º evento: o remanescente judaico que escapar de Armagedon. 2/3 dos judeus morrerão na investida destruidora das faces do anticristo. O terço remanescente se arrependerá aceitando Jesus como seu Salvador. Zacarias capítulo 13, versículo 8, 9 e 12, versículo 10. Esses remanescentes se constituirá o núcleo dos filhos de Abraão, que ingressarão no milênio em seus corpos mortais, iniciando o reino milenar do Messias. Gerarão filhos carentes de salvação, uma vez que a salvação não é transmissível. 27º: Satanás aprisionado. O agente divino para isso certamente será o arcanjo Miguel. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo ali e encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. É o epílogo do ator, por ele iniciado em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 12. Glória a Deus. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Issacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão ao qual ninguém podia contar, com todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Glória a Deus para todos sempre. E após isso, este remanescente constituirá o núcleo dos filhos de Abraão, que ingressarão no milênio em seus corpos mortais, iniciando o reino milenar do Messias. Gerarão filhos carentes de salvação, em vez de salvação, que ela não é transmitida. Satanás foi aprisionado, aqui como falamos. 28º: o reino milenar de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6.
E vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Jesus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas bestas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus para todos sempre. O milênio será o glorioso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, prevalecendo a justiça e a paz. Ingressarão no milênio as nações que forem poupadas do julgamento das nações, bem como os judeus que escaparam da campanha do Armagedon, conforme Zacarias capítulo 13, versículo 8. Zacarias capítulo 13, versículo 8. Que diz: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. 29º evento, o final da carreira de Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Apocalipse capítulo 20, versículo do 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus. Desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo do enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Sua carreira nefanda terminar aí, após um rastro de muitos milênios de males de todas as espécies perpetrados contra a humanidade. Que triste fim dele e daqueles que o seguiram. 30º evento, o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 ao 15. E vi um grande trono branco e que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos os mortos ímpios ressuscitarão aqui e serão julgados conforme as suas obras e enviados para o seu destino eterno, o lago de fogo e enxofre. Nessa ocasião a morte também encerrará a sua missão, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. 31º evento, novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Que diz assim: glória a Deus. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui o pecado terminou o seu curso. Os salvos já estarão glorificados, os perdidos estarão no seu lugar, o inferno, céus e terra serão renovados, tornar-se-ão como eram no princípio, sem pecado e mal. Então Deus será tudo em todos, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará a toda aquela que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Concluído este ligeiro estudo de escatologia bíblica, o autor deste livro diz para que si mesmo que se disse o patriarca Jó no passado: porventura desvendará Deus ou penetrarás até a perfeição todo-poderoso, como as alturas dos céus, e a sua sabedoria que poderá fazer, mais profunda é ela do que o abismo que pode saber. Jó capítulo 11, versículos 7 e 8. Isso significa que este tratado que o leitor tem em mãos é simplesmente uma minúscula parcela do grandioso assunto em apreço. Dentro de tudo que acabamos de dar neste livro, vemos à mente as últimas palavras da noiva em Cantares de Salomão: vem depressa, amado meu. E do mesmo modo, as últimas palavras do novo celestial, a sua eleita, em Apocalipse 22:20, certamente venham sem demora. Ao nosso grande e eterno Deus, infinitamente amoroso, sábio e poderoso, seja toda a glória
e agora no dia da eternidade para todos sempre. Amém. Sabemos que fizemos uma narrativa aqui muito rápida a respeito de tudo quanto se dará. E aqueles que têm mais interesse, compre o livro, medite mais nas palavras e faça mais estudos. Isso aqui é uma narrativa cronológica para que aqueles que não têm noção ainda desses acontecimentos, sequencialmente desses acontecimentos, que ele tenha noção daquilo que vai acontecer e que não fique de uma certa forma despercebido sobre tudo isso que vai acontecer. Fábio Barbosa, Sertão City. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, dê o like, comente e compartilhe. Só assim você pode nos ajudar e fazer com que mais pessoas tirem suas dúvidas a respeito desse assunto tão maravilhoso. Glória a Deus para todos sempre.